Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Vizela 1, Sporting Clube Braga 3. Foi a capacidade para marcar em momentos decisivos, nos quais estava até por baixo no volume de jogo, que permitiu ao Sporting Clube Braga vencer o Vizela em partida na qual até conseguiu poupar alguns elementos fundamentais para a decisiva jornada de Nápoles, na Liga dos Campeões, na terça-feira. Os dois golos de Banza, com que os bracarenses abriram o placar, surgiram em alturas da primeira e da segunda parte, em que os donos da casa ameaçavam marcar e tinham até acabado de perder ocasiões flagrantes, no primeiro caso por Anderson e no segundo por Tomás Silva. O 3-1 de Bruma, feito já em período de compensação, sem guarda-redes na baliza, apareceu numa altura em que o Vizela forçava na frente para tentar juntar alguma coisa ao golo de Essande, com que pusera o desfecho da partida em dúvida. No final, o desafio até foi dividido em termos estatísticos, com 14 remates para cada lado, mas a superior gestão dos momentos da partida leva a que a atribuição dos 3 pontos à equipa de Artur Jorge tenha acabado por ser justa, mesmo tendo o treinador acabado a partida sem Djaló, Pizzi, Zalazar e Ricardo Horta e não tendo sequer feito entrar José Fonte, substituído com bom resultado por Paulo Oliveira ao lado de Serdar. Mas a história do jogo foi sempre uma história de aproveitamento e desperdício. Desperdício do Vizela, aproveitamento do Sporting Clube Braga. Tomás Silva, aos 6 minutos, e Anderson, aos 9, até já tinham ameaçado marcar, vendo os intentos frustrados por uma boa defesa de Mateus, no primeiro caso, e por um corte no solo de Serdar, no segundo. Foi nessa altura que Banza mostrou a razão pela qual é o melhor marcador da Liga e o jogador com melhor relação com o golo em todo o campeonato. No segundo remate bracarense, que antes tinha havido um de fora da área de Vítor Carvalho, aos 15 minutos, desviou bem para as redes um cruzamento de João Mendes e fez o 1-0. O resto da primeira parte não teve muita animação, com um remate de Diogo Nascimento para Mateus a funcionar como exceção. Mas, no segundo tempo, o Vizela entrou decidido em buscar o empate. O lateral Tomás Silva, aos 55 minutos, já obrigara Mateus a uma boa defesa. E um minuto depois, Banza fez o 0-2, com um cabeceamento de difícil execução nas costas de Anderson, após um belo cruzamento de Zalazar. O Vizela, então, arriscou. E Ricardo Horta, em contra-ataque, seguiu a um canto, a favor do adversário, até podia ter acabado de vez com o jogo, aos 68 minutos. O capitão bracarense, no entanto, chutou para fora. E quem marcou mesmo foi Essande, a subir muito alto num canto de Samu e a cabecear para as redes de Mateus. Artur Jorge não deixou ainda assim de cumprir o plano de rotação que trazia para a partida, mas teve de acabar com muita gente atrás, como veremos mais à frente quando fizer aqui a fotografia tática do jogo. Mesmo assim, o Braga ainda fez o 3-1 por Bruma, em lance de contra-ataque, em que o Vizela nem o guarda-redes tinha na baliza. Buntites tinha ido à frente, num canto, e ficara por lá. Sendo justa, por nascer de uma gestão mais inteligente e eficaz dos momentos do jogo, a vitória permite ao Sporting Clube Braga manter-se perto do topo da tabela numa reta final da primeira volta em que ainda vai defrontar o Benfica e o Futebol Clube do Porto. O próximo será um mês definidor para as aspirações dos guerreiros do Minho no campeonato. E vamos lá então fazer aqui a fotografia tática desta partida. O Vizela apareceu com 2 alterações face à equipa que tinha perdido em Chaves por 2-1 na última jornada. Não estavam Bruno Wilson, defesa central, castigado, nem Lacava, um extremo que está ao serviço da sua seleção. Em vez deles, apareceram Lebedenko, um lateral esquerdo que levou à passagem de Escoval da lateral para o centro da defesa, e Mateus Pereira, que habitualmente é lateral esquerdo, mas que hoje apareceu a jogar mais à frente como extremo esquerdo para reforçar a componente defensiva daquele corredor na equipa do Vizela. Assim sendo, o Vizela surgiu com Buntites na baliza, depois uma linha de 4 atrás, com Tomás Silva à direita, Lebedenko à esquerda e Escoval e Anderson como dupla de centrais. Havia um médio mais defensivo, que era Ortiz, e à frente dele, Samu e Diogo Nascimento. Eram os 2 médios que atacavam mais. No lado direito, Nuno Moreira, à esquerda, Mateus Pereira e Essande
era o ponta de lança. O Vizela colocava-se num 4-3-3 ofensivo e, para defender, geralmente Ortiz ficava entre linhas, sendo que Nuno Moreira baixava no corredor direito para auxiliar Tomás Silva e Mateus Pereira baixava no corredor esquerdo para auxiliar Lebedenko. Portanto, o 4-3-3 transformava-se em 4-1-4-1 no momento defensivo e o bloco não era nada alto, bem pelo contrário, o Vizela aguardava quase sempre pelo adversário. Quanto ao Braga, fez 3 alterações relativamente ao 11 que tinha ganho ao Estoril por 3-1 na última jornada da Liga. Saíram do 11 o lateral direito Víctor Gomes, tendo aparecido em vez dele João Mendes. Saiu também um dos centrais, José Fonte, com a entrada de Paulo Oliveira para a sua posição. E saiu no meio-campo João Moutinho, aparecendo em vez dele o Zalazar. Ora, isto gerou um Braga, como habitualmente, no mesmo 4-2-3-1 de sempre. Mateus era o guarda-redes, João Mendes surgia como lateral direito, Borja era o lateral esquerdo, com Serdar e Paulo Oliveira colocados ao meio do setor defensivo. Depois, dupla de médios com Vítor Carvalho, mais defensivo, e Zalazar, mais destinado a levar a equipa para a frente. Djaló a atacar a partir da direita. Ricardo Horta a sair da esquerda. E Pizzi nas costas do ponta de lança, que era Simon Banza. Ora, o jogo mudou rapidamente, porque Nuno Moreira, aliás, no seguimento de um lance e de um desequilíbrio que ele criou, coisa que ele fazia com alguma frequência, vindo da direita para o meio e até para a esquerda, ao lance em que Nuno Moreira vai da direita à esquerda, gerar a tal ocasião de perigo que depois Anderson vê Serdar cortar no solo. Nuno Moreira magoou-se nesse lance com gravidade e aos 13 minutos foi substituído por Jardel. O Vizela manteve o mesmo sistema, mas Jardel não era o mesmo tipo de jogador que era Nuno Moreira. Era um jogador com mais rotinas para jogar por dentro, que se juntava até com mais alguma frequência a Essande, mas que teve sempre alguma preocupação em tentar abrir o jogo no corredor direito. Isto aconteceu ainda na primeira parte. Ao intervalo, o Braga, e já a ganhar por 1-0, o Braga resolveu começar a meter em prática o tal plano de rotação dos seus jogadores, trocando Djaló, que não esteve particularmente feliz hoje, por Bruma, que assim teve 45 minutos. Bruma foi jogar para a esquerda do ataque, sendo que Djaló estava na direita, passando a direita a ser ocupada maioritariamente por Pizzi, embora Pizzi e Ricardo Horta trocassem bastante. Portanto, se na primeira parte o Braga atacava com Djaló à direita, Pizzi ao meio, Ricardo Horta à esquerda, na segunda parte o Braga passou a atacar com Bruma à esquerda e depois Pizzi e Ricardo Horta a alternarem entre a direita e o meio. Ora, houve mais alterações aos 57 minutos, quando o Braga, já a ganhar por 2-0, tentou ter mais bola e tentou explorar o adiantamento do Vizela, dessa forma colocando em campo um segundo médio com características de lançador, como era André Horta, e ao minuto 57 então saiu Vítor Carvalho para a entrada de André Horta. A seguir, mexeu o Vizela aos 66 minutos com as trocas de Mateus Pereira, o extremo esquerdo, por Dylan, e aqui Dylan é um jogador mais ofensivo, um jogador com mais capacidade para a criação de desequilíbrios no ataque, e trocou ainda Ortiz por Busnich, médio defensivo por médio defensivo, sendo que Ortiz já tinha cartão amarelo. Portanto, poderá ter havido aqui alguma necessidade para tentar defender-se por parte da equipa do Vizela. Aos 74 minutos foi o Braga quem mexeu, saindo Pizzi para a entrada de Rony Lopes, que foi fixar-se mesmo no corredor direito, e saindo Zalazar para a entrada de André Castro. E porquê? Porque nesta altura o Vizela já tinha reduzido para 2-1 e então terá achado o Artur Jorge que era importante colocar outra vez um médio de características mais defensivas, que neste caso foi o André Castro, que foi colocar-se ao lado do André Horta na dupla de médios do Sporting Clube Braga. O Vizela arriscou tudo a 10 minutos do fim, aos 80, quando trocou Tomás Silva, lateral direito, por Hugo Oliveira, que foi colocar-se também como lateral direito, mas com liberdade para fazer todo o setor. Aliás, o próprio Tomás Silva já atacava bastante. A diferença é que o Hugo Oliveira deixou de ter um extremo ou um médio-ala à frente dele. Tinha todo o corredor direito por sua conta. Porquê? Porque depois saiu também Samu para a entrada de Mendes. E o que é que passou a fazer o Vizela a partir desse momento, nos últimos 10 minutos, para forçar na busca do gol do empate? Passou a atacar com 2 pontas de lança, Essande e Jardel, que a partir daí passou a jogar bem no meio, ao lado de Essande. Depois,
Dylan alternava, estava quase sempre à esquerda, mas também chegou a aparecer à direita, a dada altura da partida, com Diogo Nascimento a aparecer como 10 claramente pronunciado nas costas dos dois pontas de lança e Mendes e Busnich como dupla de médios, mas também com capacidade para se chegarem à frente. Pressentindo o perigo, o Artur Jorge voltou a mexer ao minuto 88, trocando Ricardo Horta, um avançado, ou um médio ofensivo, por Adrian Marin, que foi colocar-se como defesa esquerdo. O que é que isto provocou? O Braga a passar a defender com 5 atrás, com 3 centrais. Borja passou a ser terceiro central, central pela esquerda, para tentar o Braga controlar melhor a dupla de pontas de lança da equipa do Vizela. A partir desse momento já tinha Serdar, Paulo Oliveira e Borja como centrais, com João Mendes a partir da direita e com Adriano Marim a partir da esquerda. Acabou por chegar para manter a baliza inviolada nessa ponta final do jogo e ainda para marcar mais um golo em momento de contra-ataque. Esta equipa do Vizela tem bons jogadores. Gosto do lateral direito, Tomás Silva, voltou a fazer um excelente jogo, sempre abnegado, não é um jogador de estatura elevada, mas é um jogador que joga sempre bem, taticamente culto e está quase sempre no sítio certo. Samu apareceu várias vezes a criar desequilíbrios do ponto de vista ofensivo. Nuno Moreira estava a fazer um belíssimo arranque de jogo, até se magoar com seriedade logo ao minuto 13. O ponta de lança, Sand, é um fenómeno. É um jogador muito possante, muito forte, veloz, capaz de ganhar a profundidade, muito forte no jogo aéreo, muito forte no corpo a corpo. É um jogador que está claramente acima daquilo que vale o resto desta equipa do Vizela e foi, na partida de hoje, o melhor entre os vizelenses. O herói do jogo, no entanto, estava do outro lado e chama-se Simone Banza. Banza voltou a mostrar, mais uma vez, a razão pela qual é, por esta altura, o avançado mais decisivo deste campeonato. Marcou 2 golos plenos de oportunidade, em momentos nos quais a equipa adversária até estava por cima, e isso vale ouro. E no caso de hoje, para o Sporting Clube Braga, valeu seguramente 3 pontos. De resto, alguns bons detalhes de Zalazar, alguns bons pormenores também de João Mendes, que está a crescer nesta equipa do Braga. Ele já começa a aparecer uma boa alternativa à presença de Víctor Gomes, que é titularíssimo na lateral direita. Não estiveram mal os dois centrais, Serdar e Paulo Oliveira, sendo que Pizzi e Ricardo Horta, enfim, são dois jogadores que se entendem cada vez melhor e parece-me que Pizzi estará a ganhar alguma preponderância também no meio-campo ofensivo desta equipa do Braga. Vamos a ver como é que vai ser quando Djaló e Bruma e Ricardo Horta estiverem os três já em boas condições. De qualquer forma, o herói do jogo de hoje, não tenho dúvidas em dizer que foi Simone Banza. Pela segunda jornada consecutiva, o árbitro Cláudio Pereira esteve quase para ser traído pelo VAR que lhe coube em sorte numa partida. Se na segunda-feira tinha sido chamado pelo VAR para eventualmente anular um golo que depois veio a verificar ser absolutamente legal, o primeiro de Victor Gyökeres, segundo do Sporting, no Sporting Gil Vicente, ele na altura teve a personalidade de manter a sua decisão inicial e de validar o golo. Hoje voltou a acontecer-lhe a mesma coisa, quando Essand marcou o golo do Vizela. Foi chamado pelo VAR, André Narciso, ao monitor para rever as imagens e aquilo que ele viu foi, com certeza, aquilo que já tinha visto numa primeira instância, foi que Essand, o ponta de lança do Vizela, saltou bem mais alto do que Mateus Magalhães, o guarda-redes do Sporting Clube Braga, sem qualquer infração. Não entendi, de facto, a razão pela qual o VAR chamou Cláudio Pereira ao monitor, mas aquilo que se percebe é que este é um árbitro com personalidade e que não teve qualquer problema em manter a sua decisão inicial, que, no meu ponto de vista, era também a correta. De resto, parece-me que este árbitro, Cláudio Pereira, é um árbitro que gosta de deixar jogar. E eu gosto sempre que os árbitros gostem de deixar jogar, embora no jogo de hoje tenha acabado por cometer alguns erros por causa disso. Eu tomei aqui nota de um lance aos 37 minutos em que há primeiro um choque entre Vítor Carvalho e Samu, em que há falta do jogador do Vizela. Ele fez sinal para se continuar a jogar. Depois, mais à frente, há uma falta clara também
de Borja sobre Essande e ele acabou por não marcar nem uma coisa nem a outra. Portanto, acontece às vezes, mas aquilo que eu acho que vale a pena elogiar é a tentativa de Cláudio Pereira para deixar sempre jogar. De resto, bem em quase todos os lances de punição disciplinar. Não vi nenhum erro nessa matéria. Não houve grandes protestos em termos de lances eventualmente decisivos, mas houve ainda uma pequena atrapalhada entre o árbitro e um dos seus árbitros auxiliares, quando, bem, Cláudio Pereira deixou jogar um lance em que um jogador se deixa cair, Samu deixa-se cair, simula que tinha sido tocado, deixou-se cair, o árbitro deu nota para que se deixasse jogar, só que lá perto do lance o árbitro auxiliar começou a fazer aquelas coisas que os auxiliares às vezes fazem, que é a abanar a bandeirola assim com muito vigor. E o que é que isto levou? Levou a que Vítor Carvalho, convencido que ia ser falta, tenha agarrado a bola com a mão. Como o árbitro não tinha marcado falta, acabou por marcar ali naquele momento por mão de Vítor Carvalho. E isto vale a pena, se calhar, refletir que com tanta comunicação possível entre árbitros e árbitros auxiliares, estas coisas dos árbitros auxiliares começarem a abanar a bandeirola com tanto vigor para assinalar faltas que depois se vê que não existem e que o árbitro está bem colocado para perceber que elas não existem, se calhar era coisa que já se acabava. De resto, boa arbitragem de Cláudio Pereira neste Vizela Braga. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.